Olá, meus amores, tudo bem? A nossa aula hoje é aula de história. A semana passada nós falamos um pouco sobre profissão e hoje a gente também vai falar sobre profissão. Ainda vamos continuar com esse assunto, sobre as profissões. Hoje eu falei das funções de várias profissões. Quais são as funções de determinada profissão? Então, para cada profissão existe uma função diferenciada. Então, aqui a gente fez exemplos de que quem faz o pão? Como é que se dá o nome desse trabalhador, dessa função de fazer o pão? O padeiro, né? Então, a costureira, qual é a função dela? Costurar. A cozinheira, qual é a função da cozinheira? Cozinhar. Então, o professor, qual é a função dele? Ensinar. O policial, qual é a função dele? Cuidar da sociedade, né? Cuidar de nós e, se for preciso, prender alguém que não esteja fazendo algo que não seja certo, então ele tem que prender. Está fazendo algo inadequado naquele momento, precisou ser levado para prender, então ele tem essa função de prender e de cuidar da sociedade, né, da comunidade que eles ali estão trabalhando. Então, para cada função, para cada profissão existe uma função, certo? Qual é a função do pedreiro? Ele vai o quê? Ele vai construir a casa. A função do arquiteto? Ele vai desenhar, fazer a planta da casa. Qual é a função do jardineiro? Ele vai cuidar da planta. Qual é a função do sapateiro? Ele vai trabalhar com o sapato, ele vai cuidar do sapato, ele vai consertar o sapato, certo? Então, a gente fez muito exemplo aqui e eles também foram falando, as crianças também foram falando. Então, eu passei uma atividade para que eles pudessem realizar em casa. A atividade é essa aqui, olha só. Aí na atividade diz assim: observe e converse com sua professora sobre os cuidados que cada profissional deve ter durante a realização do seu trabalho. Aqui nós temos essa partezinha aqui em cima. Nós temos um guarda de trânsito, alguém que está com os papéis e um médico. Então aqui o guarda de trânsito, ele está no trânsito para o quê? Para organizar os carros e os pedestres. Na hora que for preciso passar os pedestres, ele vai dizer, e na hora que for preciso passar os carros também ele vai falar. Então essa é a função dele, de estar ali no trânsito quando o semáforo quebra. Na maioria das vezes é quando o semáforo não está funcionando, viu, gente? Aqui é alguém que está levando alguns papéis debaixo do braço. Não está dizendo exatamente qual é a função dele, mas ele parece trabalhar no escritório aqui, né? Se ele trabalha em escritório, então ele é auxiliar de alguma coisa, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, essa parte aqui. Aqui é o médico, ele está escutando a criança, então a função dele é aqui, ele está cuidando do paciente. Aí aqui embaixo tem assim: dentre os documentos, marque com X aquele em que registramos a vida profissional de cada pessoa. Então, tem um documento específico que é para assinar a função daquele profissional. Nós temos vários documentos, mas só um é que é assinado, é que coloca o nome daquela função. Então, esse documento, ele se chama carteira de trabalho. Então, você vai marcar o X aqui, né, na carteira de trabalho, certo? Aí aqui tem um pão e um bolo, para você dizer qual é a função. Se tem pão, tem bolo, então isso é um padeiro.
Aqui tem a panela e a colher. Então, qual é a função desse objeto? Cozinheira. Aqui embaixo tem a tesoura, a linha e a agulha. Qual é a função? Costureira. Aqui tem o sapato e o martelo. Qual é a função? Sapateiro. Certo, gente? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês caprichem, realizem com todo o amor e todo o carinho. E amanhã a gente se encontra novamente. Beijo para vocês, tchau!